Eu gosto muito de música, mas infelizmente não tenho muito talento. Eu até comprei uma guitarra, mas meus amigos sempre ficam me zoando porque eu só consigo tocar alguns riffs. Não consigo tocar nenhuma música completa. Mas eu acho que eu posso usar Python a meu favor, certo? Então nesse vídeo eu vou fazer um sintetizador de som bem simples com Python, usando as bibliotecas Pygame e NumPy. Antes de começar, a gente precisa ter um conhecimento básico do que é uma onda sonora. As ondas sonoras são flutuações de pressão que viajam pelo ar ou outro meio físico e atingem os seus tímpanos. A gente pode gerar essas ondas sonoras com um alto-falante, que geralmente consiste em um diafragma com uma bobina elétrica e um ímã permanente. Quando o sinal elétrico passa pela bobina, ele vibra o diafragma, que por sua vez move o ar ao seu redor, criando as ondas sonoras. O sinal elétrico consiste em uma corrente alternada, geralmente criada por um DAC, conversor digital analógico, e é amplificado por um amplificador. Mas antes de tudo isso, o sinal é digital, composto por zeros e uns no seu computador. E como que é esse sinal digital? Basicamente é uma longa lista de números. E como que a gente consegue gerar esse sinal? Na verdade não é muito complicado. A primeira coisa que a gente deve considerar ao gerar um sinal digital é a taxa de amostragem, ou seja, quantos valores precisamos definir para cada segundo de som. O valor padrão para o mixer do Pygame é 44.100 amostras por segundo, então é isso que eu vou usar aqui. A segunda coisa é a forma da onda, responsável pela qualidade do som, o timbre. É a razão pelo qual os diferentes instrumentos soam tão diferentes para a mesma frequência. A forma de onda mais pura é o seno, também é uma das mais fáceis de gerar com o NumPy. Mas existem inúmeros outros tipos, como quadrado, triangular e dente de serra. Então a gente vai começar pela onda senoidal, que na verdade vai ser gerada pela função cosseno, que torna as coisas mais fáceis depois para as ondas triangulares. O cosseno é igual ao seno, mas com uma mudança de fase, que não é muito relevante nesse contexto porque o som é exatamente o mesmo. Então, para gerar os valores de uma onda senoidal, a gente precisa da taxa de amostragem, da frequência e da duração da amostra de som. Com a duração e a taxa de amostragem, a gente pode calcular o número de frames que a amostra de som vai ter. E com esse número de quadros e a duração, a gente pode gerar uma lista com os tempos de cada quadro. Por sua vez, essa lista multiplicada por 2π e a frequência é alimentada na função cosseno. Isso resulta em uma array com todos os valores do sinal de som. E para ouvi-la, a gente precisa primeiro transformá-la numa array de som do Pygame. Então, primeiro a gente multiplica por 32.767. Ela é duplicada para o mixer estéreo e é transformada no tipo int16. Depois de tudo isso, a gente pode usar a função makeSound do Pygame Sound Array. O copy aqui é necessário para tornar o array contíguo na memória. Por fim, a gente pode tocar o som. Só tem que tomar cuidado com o volume porque ele vai estar no máximo. Depois disso, simplesmente esperamos a duração da amostra e saímos do Pygame. Excelente, agora a gente pode fazer o mesmo para todas as notas de um teclado de piano. Mas espera um pouco, o que são as notas afinal? Simplificando bastante aqui, as notas são frequências selecionadas que geralmente soam bem quando tocadas juntas. Isso pode soar um pouco estranho, mas as frequências exatas não são tão importantes. O que mais importa são as relações entre elas. A proporção mais usada na música ocidental é a 12ª raiz de 2. Então, para gerar as amostras de todas as teclas de um piano, a gente precisa apenas de uma lista com o nome de todas as notas, que eu coloquei no arquivo de texto, e da frequência da primeira nota, que é 16.35 Hz. As demais frequências podem ser calculadas a partir dela. Assim a gente consegue facilmente armazenar uma amostra para cada nota num dicionário. Para as chaves do dicionário, a gente vai usar os caracteres de um teclado normal. Afinal, é isso que a gente tem aqui para tocar. As 108 teclas podem ser subdivididas em 3 grupos de 36, já que seu teclado provavelmente não possui teclas suficientes para todas de uma vez só. Agora que a gente tem todas as amostras, a gente pode começar a tocar e tentar fazer algumas músicas. Para isso a gente precisa criar uma janela do Pygame, para que a gente possa capturar as teclas digitadas e reproduzir os samples correspondentes.
Uma nota começa a tocar quando um evento de tecla pressionada é registrado e para após a duração da amostra, ou quando um evento de despressionamento da tecla é registrado. A faixa de notas pode ser alterada com as teclas 0, menos ou igual. Beleza, isso funciona, mas essa tela vazia é um pouco chata. Por que não aproveitá-la melhor? Para mostrar as notas na tela, primeiro eu vou definir uma posição e uma cor para cada uma delas. Para as posições, eu organizei as notas em uma grade de 12 por 9, bem espaçadas na tela. Para as cores, eu tentei imitar o arco-íris, onde as frequências sonoras mais baixas são avermelhadas, as do meio são esverdeadas e as altas são azuladas. As posições e as cores também são armazenadas no dicionário de notas. As notas então são exibidas na tela. Ao tocar uma nota, ela é destacada com a cor branca, e depois do evento de key up, ela retorna a cor original. Depois de alguns testes, então, a gente tem um sintetizador de som bem básico e mais ou menos bonito. Agora, com esse simples sintetizador de som, a gente pode começar a fazer alguma música, ou pelo menos tentar. Mas o som da onda senoidal é um pouco chato. A gente pode explorar outros tipos de onda para fazer sons diferentes. Existem maneiras adequadas de gerar ondas quadradas e triangulares, mas para esse projeto eu resolvi usar alguns hacks simples para aproximar esses tipos de formas de ondas. A onda quadrada pode ser aproximada facilmente multiplicando a onda senoidal por um fator grande e limitando o resultado para a faixa de menos 1 a 1. O fator 10 já parece relativamente quadrado para mim. Eu sei, é mais como uma onda trapezoidal, mas está bem próximo. Ondas triangulares podem ser construídas em cima das ondas quadradas, com integração. Isso é feito com a função soma cumulativa no NumPy, CumSum. Depois disso a gente só precisa trazer o resultado de volta para a faixa de menos 1 a 1. Esse método funciona mais ou menos bem para amostras curtas, mas erros cumulativos podem ocorrer em amostras mais longas. Aqui a gente pode usar a nossa imaginação e tentar criar formas de ondas mais interessantes. Por exemplo, somando múltiplos de uma frequência base, a gente pode ter resultados interessantes. Teoricamente, a gente poderia imitar o timbre de qualquer instrumento. Agora a gente consegue tocar qualquer música. Bom, eu não. Eu ainda não tenho esse talento. Mas talvez depois de um pouco de prática, quem sabe. Mas e se a gente conseguir tocar uma sequência épica? Como a gente pode salvar ela para a eternidade? Bom, a gente sempre pode usar um aplicativo de gravação como Audacity, usando o alto-falante do computador como entrada, mas isso apenas preserva o som resultante, não exatamente as notas que foram tocadas. Existe uma maneira melhor: armazenar todos os eventos de key down e key up em uma lista e depois salvá-los em um arquivo de texto. Mas a música não é apenas uma sequência de notas. O tempo é provavelmente tão importante quanto as notas que estão sendo tocadas. É por isso que a gente também tem que armazenar os tempos de cada evento. Antes de salvá-los em um arquivo de texto, é interessante transformar os tempos em intervalos de tempo, que são mais fáceis de manipular na reprodução. O tipo de evento também é armazenado como um valor binário. O resultado final é um arquivo de texto com todas as notas tocadas, quando começa e quando termina. Isso também pode ser modificado em um editor de texto, para ajustes e correções. Para reproduzir uma sequência de som, eu acho melhor começar um novo script, mas a gente pode pegar emprestado boa parte do script anterior. A principal diferença aqui é que não existe nenhum pressionamento de tecla. O programa espera até a nova nota que deve ser tocada. Por isso as chaves no dicionário agora são as próprias notas. Isso faz mais sentido para a criação de música, porque as teclas reais do teclado não são relevantes, mas sim as notas. Esse script permite a gente criar e ajustar uma sequência manualmente em um editor de texto. Eu tentei algo parecido com uma parte da música do tema do Super Mario. Beleza, o script anterior permite a gente repetir uma sequência de sons, mas com todas essas esperas não é algo prático para integrar em algo como um jogo. Em vez de tocar nota por nota, a gente pode gerar uma array com todos os samples que a gente precisa e tocá-la de uma vez só, ou até mesmo salvá-la em um arquivo Wave. Antes de começar, a gente precisa fazer alguns ajustes na função de sintetizador. Primeiro, a gente adiciona um fade a cada amostra para replicar o fade out usado nos eventos key-up, com uma duração de 0,1 segundos. Portanto, nenhuma nota pode ser menor do que isso. Além disso, não precisamos transformar o array em som, mas em uma lista, pois dessa forma é mais fácil de adicionar uma nova amostra no final da faixa. O dicionário de notas é muito mais simples dessa vez, pois a gente só está preocupado com a frequência de cada nota. Depois disso, passamos por todas as notas da sequência de sons e geramos uma amostra para cada uma delas, para adicionar uma lista.
As amostras são estendidas enquanto os intervalos são reduzidos em 0,1 segundos, para compensar os fade-outs. No final, a lista é transformada em um array em um som do Pygame. Uma espera da duração do som é adicionada para garantir que ela seja totalmente reproduzida. Finalmente, a gente pode exportar a faixa para um arquivo WAV, usando a biblioteca do Python Wave. E terminamos. A única limitação dessa abordagem é que a gente não consegue sobrepor as notas em uma única faixa. Até poderia, mas isso fica bem bagunçado. E a gente sempre pode gerar várias faixas e combinar elas mais tarde. Só que para combinar duas arrays, elas precisam ter o mesmo comprimento. Bem, acho que foi isso para esse vídeo. Todo o código está disponível no meu GitHub. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Obrigado por assistirem e até a próxima.